Quero considerar com os irmãos no estudo de hoje, inicialmente, quero considerar como é que é caracterizada a nossa existência aqui na Terra. Sem dúvida, irmãos, nós temos muitas alegrias. Temos alegrias ao casar, temos alegria com os nossos filhos, com os nossos netos, com a nossa família. Mas nós também temos tristezas. Temos alegrias entremeadas de tristezas. Alguns têm mais tristezas. Mas as tristezas, no fim, irmãos, representam a morte. Temos alegrias, temos tristezas, mas morremos. Temos alegria nos relacionamentos. Como eu disse, o relacionamento conjugal nos traz muitas alegrias ao longo da vida, mas veja o que eu estou dizendo, ao longo da vida. Porque acontece, irmãos, esse relacionamento também é rompido. Quase sempre é rompido pela morte. Por melhor que seja a nossa vida, no final nós encontramos a morte. Por melhor que seja a nossa vida, ela não permanece. Veja o texto de Salmo, capítulo 90, verso 10. Eu vou ler na Nova Tradução na linguagem de hoje. Só vivemos uns 70 anos, os mais fortes, 80. Mas esses anos só trazem canseira e aflições. A vida passa e logo nós desaparecemos. 70, 80 anos, 90. Quando nós vemos alguém com 90, com 90 e poucos, a gente se surpreende, fala que beleza, como a vida está durando, especialmente quando dura com qualidade. Como será na nova terra, irmãos? Como será nos novos céus e na nova terra? Veja, por favor, Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem pranto. As coisas velhas passaram. Veja, irmãos, que grata notícia. Que notícia maravilhosa. Não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver choro, irmãos, não vai haver dor. A segunda morte, irmãos, conforme vimos lá em Apocalipse 20, 14, vai aniquilar para sempre a morte e o inferno. Inferno, neste contexto, quer dizer as sepulturas. Vai aniquilar a morte e a sepultura. Sabe o que é a segunda morte, irmãos? A segunda morte é a morte da morte. A morte dessa morte que nós estamos sujeitos, todos estamos sujeitos, porquanto não somos imortais. Só seremos imortais após a ressurreição, quando o Senhor Jesus voltar e ressuscitar os santos. Os santos, aqueles que foram santificados, foram justificados pelo sangue de Jesus. Os textos que a nossa lição cita, Isaías 25, 8, Apocalipse 7, 17 e Apocalipse 21, 4, diz assim: aniquilará para sempre a morte. Enxugará as lágrimas de todos. Não haverá mais inferno eterno. Vai aniquilar. Ao contrário do que algumas doutrinas propagam, de um inferno eterno queimando pela eternidade sem fim, o Senhor Jesus vai, através do seu juízo, aniquilar o inferno, aniquilar a morte. Certamente, irmãos, nós já choramos por nossos entes queridos que se foram, que morreram. Choramos por pais, choramos pelo cônjuge. Muitas vezes choramos por filhos, é terrível, irmãos, deve ser terrível. Nesses dias de Natal, quando estávamos preparando as coisas de Natal, minha esposa ainda chorou por causa da morte do seu pai, ocorrida há décadas. Choramos, irmãos, choramos por essa perda. Mas nós temos a esperança de um reencontro na segunda vinda do Senhor Jesus. Pense se você não tivesse essa esperança. Pense se você achasse que a sua vida se limitasse a esses anos 70, 80, 90, quem sabe, e nunca mais poder reencontrar aqueles que morreram.
nunca mais reencontrar seus queridos. Nós temos a esperança da vida eterna na segunda vinda do Senhor Jesus. Veja o nosso texto da lição da escola sabatina. Podemos confiar que no juízo final Deus tratará cada ser humano com justiça e amor. Todos os nossos queridos que morreram em Cristo serão ressuscitados dentre os mortos para estar conosco por toda a eternidade. Os indignos da vida eterna deixarão finalmente de existir, sem ter que viver em um céu desagradável ou em um inferno eterno. Nosso maior conforto deriva da maneira justa como Deus trata a todos. Quando a morte deixar definitivamente de existir, os remidos exclamarão alegremente: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Esse é o verso de 1 Coríntios 15, 54 e 55. O Senhor prometeu que no novo céu e na nova terra que ele criará, não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas. Isaías 65, 17. Isso não significa que o céu será um lugar de amnésia, mas sim que o passado não minará a alegria duradoura. Veja, irmãos, o Senhor vai enxugar toda lágrima. Não vai haver lembrança das coisas passadas, nada que possa atrapalhar a nossa alegria, nada que possa atrapalhar a nossa felicidade eterna, porque esse é o plano de Deus, irmãos, enxugar do rosto de cada um de nós, que já choramos muitas vezes e que ainda vamos chorar enquanto vivemos nessa terra. O Senhor quer enxugar as lágrimas para sempre. Para sempre, nós não entendemos isso, irmãos. O que é alegria para sempre? Nós temos momentos de alegria, mas o Senhor quer que nós tenhamos alegria eterna. Alegria nos relacionamentos com os nossos queridos na nova terra. Alegria eterna, não mais lágrimas. Que o Senhor nos abençoe e que a gente possa ter bem presente quando nos entristecemos por qualquer coisa, quando estivermos de luto por um ente querido, nós não esqueçamos de que o Senhor vai enxugar as lágrimas e vai nos dar uma eternidade feliz, sem pranto, sem lágrimas, sem dor e sem morte.